Olá, terceiro ano, vamos continuar nossos estudos de redação, falando agora sobre o último módulo do caderno 2, que vai tratar sobre dissertação 4, ou seja, continuidade aí do que nós já temos estudados nos módulos anteriores. Bom, primeiro devemos então lembrar que agora nós vamos falar sobre a conclusão, que é a última parte integrante aí de uma redação dissertativa argumentativa. Ao considerarmos a progressão textual do texto, a conclusão deve cumprir o seu papel fundamental, que é finalizar um raciocínio anteriormente desenvolvido no texto. Não esqueçam que conclusão não se trata de resumir aquilo que já foi dito, você não tem que repetir nada. Você fez a sua progressão textual, você apresentou a tese, contextualizou o seu leitor, apresentou seus argumentos, contra-argumentou, usou um recurso diferencial para argumentar, e por último você finaliza o texto. Então, as funções da conclusão, vejamos aqui um parágrafo de exemplo a partir do tema. Viver em rede, os limites entre o público e o privado. Dado isso, é essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar públicas determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem, nem a do próximo possa ser prejudicada. Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais. Afinal, se estas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal. Bom, separando o parágrafo anterior que nós vimos em 3 partes, percebemos que cada uma cumpre de maneira adequada uma função básica da conclusão. A primeira, que é retomar a tese defendida no texto. A segunda, que é apresentar um recurso diferencial para sua conclusão. E a terceira, finalizar o texto. Retomar a tese. Primeira função da conclusão, gente, é reafirmar aquilo que já foi dito durante todo o texto, na argumentação, retomando a tese, tá bem? Observe como que ocorre no parágrafo. Dado isso, já perceba aqui que dado isso, já retoma então a argumentação. É essencial que nessa nova era do mundo virtual, os usuários da rede tenham plena consciência de que tornar públicas determinadas informações requer cuidado e, acima de tudo, bom senso, para que nem a própria imagem nem a do próximo possa ser prejudicada. Percebam então aqui que o dado isso já refere, a argumentação e o trecho é essencial que aponta qual foi o posicionamento afinal defendido no final da sua dissertação, tá bem? Depois, como que você apresenta um recurso diferencial? Pode-se pensar neste parágrafo um recurso para fazer a diferença, elevando o interesse do leitor mesmo ao final do texto. Perceba que no parágrafo isso ocorre com a apresentação da proposta de intervenção. Isso poderia ser feito pelos próprios governos de cada país e pelas próprias comunidades virtuais através das redes sociais. Aqui quem vai fazer, um agente interventor e como vai fazer. E é como você finaliza o texto. Você vai incluir um tom de encerramento e essa função em geral aparece com uma frase de impacto ou às vezes de reflexão. Olha o trecho. Afinal, se estas revelaram sua eficiência e sucesso como objeto da comunicação, serão certamente o melhor meio para alertar os usuários a respeito dos riscos de seu uso e os cuidados necessários para tal. Então aqui ela encerra o texto de uma forma, causando impacto, mas de uma forma positiva, mostrando, fazendo aí o leitor refletir a respeito do tema. Bom, agora os recursos diferenciais que podem ser utilizados. Primeiro, a proposta de intervenção, que é obrigatória no caso da proposta do Enem. Em sua maioria, os temas propostos trarão o que para vocês? Um problema e vão pedir uma proposta para resolvê-lo. Mas nós sabemos que quase nenhum tema possui uma solução real de fato. O que deixa claro que o objetivo da banca não é que você encontre a solução perfeita, mas sim uma forma de atenuar o problema. Eles querem ver se você é capaz de raciocinar, de se articular nas palavras e apresentar ali uma forma de acalmar a situação ou acalmar o problema, a problemática em questão. Para atender a banca, então, você tem que considerar os seguintes passos, exemplificados no parágrafo anterior. Primeiro, relacione a proposta aos argumentos, não ao tema, tá bem? Você tem que representar aquilo que você defendeu, não ao tema de novo. Indicar quem vai ser o agente interventor, quem vai fazer, e explicar a proposta. Lembrando que explicar a proposta são aqueles 3 passos, O que deve ser feito, como deve ser feito e o que se espera, qual o resultado que a gente espera disso. Vejam aqui, então, um exemplo que eu já coloquei nas mesmas cores para vocês lembrarem. Portanto, fica evidente que o problema da seca continuará a existir enquanto providências sérias não forem tomadas. Aqui você está relacionando a proposta aos argumentos que você mostrou. Devido ao que eu mostrei, fica evidente que esse problema vai continuar a existir, devido ao que eu apresentei na redação, tá bem? E aí indica já o agente interventor, tais como a exploração de lençóis freáticos e a doação de incentivos monetários por parte do governo. Quem que tem que intervir, então, no problema? Já apresentei também o meu agente interventor. E aí depois eu explico a proposta.
além da mobilização humana aliada ao fornecimento de mantimentos, por intermédio da população economicamente mais bem-sucedida. Dessa maneira, esquecendo-se as ambições e interesses individuais, essa questão poderá vir a ser ao menos amenizada. Mostramos aqui que sabemos, temos consciência de que o problema não será 100% resolvido, mas temos uma proposta que pode amenizar a situação, dar uma aliviada no problema, e já mostrei o que deve fazer, o que se espera que aconteça com o que eu vou fazer, com o que eu propus, tá bem? Então lembrem, não é obrigatório aparecer nesta ordem, isso aqui é apenas um exemplo. Você não tem que pôr nesta ordem de agente interventor, depois quem vai fazer, como fazer. Não importa a ordem, contanto que tenha esses 4 passos. O que fazer, como fazer, quem deve fazer e o que se espera do que vai ser feito, tá bem? Outro recurso diferencial é a inclusão de referências culturais. Por mais que você esteja na conclusão, ainda é bem-vindo você mostrar uma bagagem cultural, tá bem? Chamada de interdisciplinaridade também, é importante escolher a referência em função da relevância e principalmente qualidade. Veja um exemplo aqui com o tema: a relação entre a depressão e a sociedade de consumo. Portanto, é perceptível que a relação entre a depressão e a sociedade de consumo é de consequência e causa, respectivamente. Não devemos enxergar o problema apenas sob a ótica capitalista e considerar natural sempre buscar produzir mais para poder comprar mais, pois o mundo não está imune ao descontentamento dos indivíduos causado pelo consumismo. Desse modo, para não mais termos nossa tristeza sendo o principal motivo da comunidade capitalista, deveríamos seguir o pensamento de Kant, o qual disse que não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Então veja aqui que já fez uma referência aqui, não tanto filosófica, mas fez a respeito do assunto, mostrando então como que o consumismo não deve ser então uma solução para esse tipo de problema, tá bem? Outro caso de recurso diferencial é a reflexão. Como eu disse a vocês, às vezes deixar terminar com uma reflexão. Claro que isso deve depender muito do tema que você vai adotar, a abordagem que deve ser feita, se é uma proposta de intervenção ou de conscientização. Na proposta de conscientização, cabe muito bem deixar uma reflexão no final da conclusão. Se for proposta de intervenção, vai depender muito do tema. É claro que você vai ter que saber aí balancear o que é melhor, tá bem? Consiste então em examinar a questão central de uma maneira mais aprofundada, buscando a essência do tema. Olha o exemplo com o tema: o vestibular deve acabar? Quando é uma pergunta, então, acaba ficando às vezes mais indutivo você deixar uma reflexão. Urge, portanto, a extinção desse sistema, que indubitavelmente funciona apenas como um meio de manutenção da política aristocrata que há anos persiste no Brasil, visto que uma minoria proveniente das classes média e alta pode investir adequadamente na própria educação. Cria-se, então, um impasse, já que a ausência de interesse e principalmente de bom senso daqueles que se encontram dominando o país contrapõe-se a soluções plausíveis para que um quadro democrático e restrito e que proporcione a todos a possibilidade de lutar por sua felicidade seja, enfim, alcançado. A ideia, então, é mostrar uma reflexão a respeito do que já acontece na realidade, tá bem? Lembrando que isso aí vai depender muito do tema, de como vai ficar melhor. É uma opção de recurso diferencial. Outra opção é a ressalva. A ressalva é uma alternativa para responder a possíveis questionamentos que possam surgir ao leitor, tá bem? Antecipando-se a críticas que possam ser feitas para quem vai estar corrigindo sua redação. Veja um exemplo a partir do tema. Tempo é dinheiro, porque deve ser empregado em produzir riqueza. Ou tempo não pode ser resumido ao dinheiro, porque isso é uma brutalidade? Veja um exemplo do parágrafo. Entender o quanto o tempo é precioso torna-se aparentemente a grande missão do homem. Para além de uma lógica produtiva, as horas que vivemos são essenciais para o autoconhecimento e o trato social. Não faz sentido tratá-las como um fardo. Renato Russo, em uma de suas mais célebres canções, construiu o paradoxo que parece motivar a humanidade atual. Temos todo o tempo do mundo, mas não temos tempo a perder. Talvez precisemos aprender que nada se perde para que passemos a ganhar todos os dias. Resta saber se realmente queremos isso, ou se preferimos viver reféns dos minutos, convertidos em cifrões. Lembrando aqui, então, que a ideia é retomar de novo aquilo que já foi dito, dar uma ressalva, a um tema já colocado. Ele até fez uma referência aqui, querendo dizer uma bagagem cultural, citando Renato Russo, um grande nome aí da música popular brasileira, com uma frase dele, uma citação, e depois fez a ressalva, então, para o seu tema. A ideia aqui foi não deixar perguntas em aberto, mas sim mostrar a posição que está sendo defendida e, principalmente, quanto é diferenciado aí o tempo também para dinheiro, tá bem? Próximo caso são as figuras de linguagem, que tem que tomar muito cuidado na hora de colocar. Elas podem ser utilizadas como uma forma criativa de desfecho. Como eu disse, precisam de muito cuidado. A figura deve ser compreendida pelo leitor. Não pode ser utilizada com temas mais sérios. As mais comuns são a metáfora, a ironia, a metonímia e até a comparação.
Veja aqui um exemplo com o tema: a fidelidade ainda pode ser apontada como essencial nas relações humanas da atualidade? E aí vem o parágrafo. É preciso, portanto, relativizar o conceito de fidelidade para melhor definir as relações pessoais do ser humano na contemporaneidade. Se por um lado permanecem conceitos cristãos, pilares da sociedade ocidental, por outro, o mundo virtual tornou mais frágeis os laços que unem as pessoas. Talvez seja o caso de fazermos os relacionamentos algo antiquado, defendendo a ideia de que ninguém é de ninguém e liberando a multiplicidade de parceiros. Pelo menos assim não vai haver nenhuma pessoa reclamando de traição. A ideia então aqui foi ironizar, né, o conceito de que, já que está todo mundo reclamando da traição, então vamos liberar todos os relacionamentos para que todos fiquem livres para ficar com quem quiserem. Assim ninguém pode reclamar, porque vai estar todo mundo livre para fazer o que quiser. Então a ideia é mostrar aqui, né, por meio da ironia, a crítica, né, de que isso daí não tem cabimento, que a fidelidade deve prevalecer. Bom, terminamos então a parte teórica do nosso módulo. Tivemos aqui alguns exemplos, espero que tenham compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, perguntem na aula, né? Praticando aprendizado do 1 ao 5, múltipla escolha, desenvolvendo habilidades somente os 2, 3, 4 e 5. Também vão seguir na lista de exercícios da semana. Por agora é só terceiro ano e até mais.